E aí galera, tudo certo? Aqui quem fala é o Guilherme, professor de Geografia do cursinho Acreditar, seu curso pré-vestibulinho. Na aula de hoje vamos dar continuidade à parte de domínios morfoclimáticos, porém não vamos falar sobre nenhum domínio. Vamos falar das áreas entre cada um dos domínios do Brasil, as chamadas faixas de transição. No Brasil, são três principais faixas de transição que precisamos saber: a Mata dos Cocais, o Agreste e o Pantanal, e veremos cada uma destas partes. Começando pela Mata dos Cocais. A Mata dos Cocais ela está localizada numa transição entre o domínio das Caatingas e o domínio da Amazônia, numa região chamada de região meio-norte do Nordeste, localizada mais ou menos entre o Maranhão e o Piauí. Nesse mapinha, podemos identificar a Mata dos Cocais pela letra A e pela coloração verde escuro. Percebam que está praticamente na metade do Maranhão e na metade do Piauí, entre domínio das Caatingas e domínio amazônico. Este mapinha já nos mostra especificamente sua localização. Em alaranjado, cobrindo a região do Maranhão e do Piauí, podemos perceber a extensão da Mata dos Cocais. Enquanto a essa região meio-norte, ela vai ser essa área de número 1, essa em coloração verde escuro. Quanto ao seu relevo e geologia, verificamos planaltos da bacia do rio Parnaíba e também a existência de uma bacia sedimentar do meio-norte. Seu clima é um clima praticamente de transição. Enquanto que de um lado nós temos um tropical semiárido, do outro vamos encontrar um clima equatorial. Portanto, como é uma área de transição, as características deste clima será a mistura entre esses dois climas. Seria algo semelhante a um clima tropical, com temperaturas elevadas e chuvas concentradas principalmente no verão e no outono. Essa área não é uma área uniforme quanto ao número de chuvas. Quanto mais perto da Caatinga, mais seca vai ser a minha região, enquanto que mais próxima da Amazônia, uma umidade maior eu vou encontrar. Logo, temos um perfil transitório de umidade e também de vegetação. Quanto mais perto ali da Amazônia, nas regiões mais úmidas, Maranhão, Tocantins e Piauí, vamos encontrar o babaçu, vegetação característica dessa área, enquanto que em áreas mais secas, ali no Piauí, próximo do Ceará e Rio Grande do Norte, vamos encontrar a carnaúba. Quanto às suas características, temos que o babaçu é uma palmeira e eu vou utilizar principalmente da extração dos cocos. Estes cocos apresentam amêndoas bastante oleosas e obtêm diversas utilidades. A extração do coco, historicamente, é algo que tem trazido bastante polêmica, uma vez que estes cocos são explorados principalmente pelas chamadas quebradeiras do coco babaçu. Essas geralmente são mulheres que vivem no interior dali do Nordeste e vão em busca do coco para complementar sua renda. No passado, elas saíam e encontravam os babaçus, colhiam o coco e conseguiam vender. Porém, alguns babaçus se encontram em áreas de latifúndio e, infelizmente, ao tentar explorar estes babaçus dentro de áreas particulares, existia a violência no campo que impedia com que essas mulheres, essas trabalhadoras, conseguissem extrair este coco. Nesse site, a gente vai encontrar um pouquinho mais sobre esse movimento social das quebradeiras do coco babaçu, que reivindicam a legalização deste trabalho e a redução da violência neste ambiente. Com o coco colhido, eu posso produzir várias coisas com ele. Por exemplo, as amêndoas, eu posso extrair o óleo dela, eu posso utilizar para lubrificante de carro, para culinária, para biocombustíveis, para cosméticos, para sabonetes. A casca do meu coco e até mesmo a amêndoa vai me servir como alimento para o gado. O caule do babaçu posso utilizar como carvão vegetal. O interior do caule eu posso utilizar como palmito. E além disso, as suas folhas eu posso utilizar no artesanato. Olhem só como eu consigo utilizar de maneira bastante ampla o babaçu. A carnaúba, aquela que fica na região mais seca por sua vez, é também chamada de árvore da vida.
uma vez que, semelhante ao babaçu, eu posso utilizar todas as partes da planta. E um destaque vai para a cera das folhas, que eu posso utilizar para fazer cera de carro, e as folhas que eu posso utilizar para fazer artesanato também. Quanto à sua hidrografia, encontramos nessa área a bacia do rio Parnaíba, com rios perenes e uma foz deltaica, uma foz em delta. Um destaque aqui para os rios perenes é a gente relacionar essa característica com aquela característica da bacia norte-nordeste, das caatingas. Lembram? A bacia norte-nordeste tinha aquela característica de ter rios intermitentes, que secam em determinada estação do ano. No caso aqui da Mata dos Cocais, esses rios não são intermitentes, mas sim são rios perenes. Tudo bem? Vamos fazer uma questão então? Olhem só, a partir do conhecimento acerca das formações vegetais no Brasil, é correto afirmar que a Mata dos Cocais caracteriza uma mata de transição entre. Ou seja, ele está me perguntando quais são os domínios morfoclimáticos que estão em volta ali da minha Mata dos Cocais. A gente já viu, mas vamos lembrar daquele mapinha? Olhem só a letra A indicando a Mata dos Cocais. Colorida em verde. Ela vai estar entre quais domínios? Fácil, não é? O domínio amazônico e, do outro lado, o domínio das caatingas. Qual é a alternativa que vai apresentar isso? A alternativa E, floresta amazônica e a caatinga. Tudo bem? Alguma dúvida? Vamos prosseguir. A outra faixa de transição muito importante é denominada agreste, porém no seu vestibulinho, no seu vestibular, geralmente não é muito perguntado. O agreste, ele fica localizado ali entre a zona da mata, entre ali domínio de mares de morros e o sertão, a região ali do domínio das caatingas, certo? Essa área tem uma geologia caracterizada por ser um dobramento antigo. E, como eu disse, vai ser a transição entre mares de morros, zona da mata, e caatinga, o sertão. Quanto ao seu clima, de novo, como é uma faixa de transição, será uma transição entre clima tropical semiárido e clima tropical litorâneo. Vão encontrar geralmente chuvas irregulares, porém em maior quantidade do que a gente viu lá na Caatinga, certo? Esse clima ele vai permitir uma policultura, ou seja, eu consigo plantar de tudo. Planta arroz, mandioca, feijão, algodão, sisal, uma planta característica dessa área, ou seja, eu consigo plantar de tudo na região do Agreste. Um destaque fica para a grande produção de algodão que eu encontro nessa região. Tudo bem? Agora vamos para a última faixa de transição, a faixa de transição considerada mais importante, o Pantanal. O Pantanal ele está localizado ali na região centro-oeste, se estendendo por Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Ela está localizada sobre a bacia sedimentar do Pantanal. Por ser uma área de bacia sedimentar, uma área de baixa altitude, como conseguimos ver no mapa, e ser uma área cheia de rios, ela acaba sendo uma planície inundável. Suas terras de baixa declividade com uma grande quantidade de rios me levam, no período das cheias destes rios, à inundação natural desta área, formando aquelas grandes lagoas que conhecemos, que vimos nas fotos de Pantanal, como essa daqui. Olha só, uma área baixa, com relevo mais baixo, cheia de rios e que acaba se tornando alagada nos períodos de cheias, certo? O seu clima é o mesmo clima do domínio dos cerrados, o clima tropical típico, com um verão chuvoso, cheias no período do verão e o inverno mais seco. Esse inverno seco ele acaba sofrendo a invasão ali da massa polar atlântica, tendo uma queda de temperaturas, certo? Esse domínio também vai originar uma parte da massa tropical continental, que é formada principalmente nessa área e no Paraguai. Nossa, Gui, estou olhando agora o vídeo e eu vejo ali massa polar atlântica. Qual era a mesma característica da massa polar atlântica? Fria e úmida, não era? Então por que será que está dando esse inverno seco que a gente vê no climograma? Muita atenção. A massa de ar, o que ela faz? Conforme ela vai passando pelos ambientes, ela vai perdendo umidade, ganhando temperatura. No caso da massa polar atlântica, quando ela entra pela região sul, ela já começa a descarregar sua umidade. Descarrega, chega no Pantanal
e ela já tem uma umidade mais reduzida, gerando então este inverno seco que a gente encontra no climograma, certo? Agora a parte mais importante do Pantanal é a sua vegetação. Lá no Pantanal a gente consegue encontrar diversas vegetações, encontrando trechos de matas, de cerrados, de palmáceas, de campos que a gente vê lá nas pradarias, sabe? Ou seja, parece um recorte dos diversos domínios morfoclimáticos que encontramos no Brasil. Essa característica me permite classificar o Pantanal como um mosaico de formações vegetais, com uma biodiversidade bastante grande. Tá certo? Essa região de Campos eu também consigo encontrar uma pecuária extensiva, uma pecuária sendo bastante desenvolvida, semelhante ao que vimos lá nas pradarias, certo? Quanto à sua hidrografia, encontramos a bacia do Rio Paraguai, ou seja, o Rio Paraguai é o meu rio principal. Ele é um rio de planície e nasce lá na região dos Cerrados, desce pelo Paraguai, cruza ali o Pantanal e aí sim vai até o Rio Paraná. Ela se constitui uma hidrovia muito importante não só para o Brasil, mas também para o Mercosul, uma vez que o Paraguai não tem litoral e encontra, por meio do Rio Paraguai, uma maneira de escoar sua produção. No Brasil, este rio é utilizado como uma hidrovia para escoamento de soja, produzida ali principalmente na região centro-oeste, e também de minérios. Dentro do Pantanal encontramos o chamado Maciço do Urucum, importante polo minerador do Brasil. Quanto aos seus problemas ambientais, podemos classificá-los em duas maneiras: problemas externos e problemas internos. Externos são todos aqueles problemas que acontecem na borda do Pantanal ou fora do Pantanal, em torno do Pantanal. Já os problemas internos são aquelas atividades irregulares que acontecem dentro do meu Pantanal. Alguns exemplos de problemas externos que encontramos são o desmatamento de áreas de mata-galeria e também o desmatamento de cerrado. Lembram-se quando vimos lá em Cerrados que as matas-galerias estão presentes em todos os domínios morfoclimáticos e que a sua exploração, a sua destruição me leva ao processo de erosão, lixiviação e assoreamento, certo? Então, se eu for lá desmato aquela vegetação, eu exponho o meu solo à chuva. Chuva essa que acaba destruindo esse solo, liberando diversos detritos para o fundo do rio. Dentro do rio, estes detritos vão se acumulando, realizando o processo de assoreamento. Olhem só essa fotinha. Este é o rio Taquari, um dos rios muito afetados pelo processo de assoreamento. Além desse desmatamento, podemos encontrar também a poluição das águas. Lembram-se lá do rio Paraguai que comentamos agora há pouco? Ele nasce lá no meio dos cerrados, cruza o Pantanal e vai para o Paraguai. Imagina que lá na nascente, esgoto, lixo acaba sendo jogado dentro do rio Paraguai. O rio Paraguai segue e entra no Pantanal, trazendo esse esgoto, trazendo esse lixo. Olha só, é um problema ambiental, uma poluição de água que aconteceu fora do Pantanal, mas que vai afetar diretamente o Pantanal. Tá certo? Quanto aos problemas internos, podemos encontrar o desmatamento deste mosaico de vegetações, a poluição das águas que pode acontecer, incêndios ilegais que acontecem nessa área, lixo e esgoto também que é jogado dentro dos rios e algo um tanto quanto diferente, a pesca e a caça predatória, que não respeita as leis do IBAMA, não respeita a reprodução dos animais e acaba assim destruindo esse ecossistema. Tudo bem até aqui? Vamos fazer então uma questão para finalizar. Estas fotos retratam alguns dos tipos de formação vegetal nativa encontradas no território nacional. Temos ali então a 1, 2, 3, 4 e 5. E ele pede: correlacione as formas vegetais retratadas nas fotos das áreas de ocorrências indicadas nos mapas abaixo. Então o que ele quer? Ele quer que a gente, olhando essas imagens, saibamos quais são os domínios em que essas árvores, essas formações vegetais se encontram e qual é a localização destes domínios dentro do Brasil. Vamos separar cada fotinha e tentar identificar. Essa primeira parece ser uma floresta bastante densa, uma floresta fechada, com uma alta biodiversidade.
Folhas parecem ser bastante largas. Quais florestas que a gente viu que tem isso? Floresta Amazônica e Mata Atlântica, concordam? Mas a gente fica meio na dúvida, né? Qual será que é este domínio? Vamos analisar o segundo, que é mais fácil. Olha só, uma formação vegetal com árvores espaçadas, as folhas são aciculifoliadas, com uma copa bastante alta ou uma copa de árvores que não se entrelaçam umas às outras. Essa é fácil, não é? Qual é o domínio que eu tenho essa vegetação? É o domínio das araucárias, que vimos lá durante a aula de araucárias. A de número 3, a gente vê uma vegetação herbácea, arbustiva, com árvores de pequeno porte espaçadas umas das outras. E olhem só essa árvore aqui, mais perto da gente, toda tortinha. Árvore torta. Onde a gente encontrou mesmo essa característica? Domínio dos cerrados, concordam? Aquela vegetação savânica, com predomínio de gramíneas, uma vegetação arbustiva, árvores de pequeno porte, espaçadas umas às outras e principalmente galhos tortuosos. De número 4, encontramos uma vegetação também com bastante gramíneas, parece ser mais seca, com pouquíssimas árvores e uma vegetação xerófila, xeromórfila aqui em primeiro plano. Essa vegetação xerófila, xeromórfila, eu posso dar o nome de cactos. Onde encontramos esses cactos no Brasil? Domínio das caatingas. E por último, uma área relativamente plana, de baixa altitude, com grande quantidade de rios, áreas susceptíveis a alagamentos, formações de grandes lagoas. Fácil, não é? A gente viu agora mesmo. Domínio dos? Opa, não é nenhum domínio não. É a minha faixa de transição chamada Pantanal. Bom, faltou aquela primeira. Pode ser domínio amazônico, pode ser Mata Atlântica, não dá para saber exatamente, uma vez que as características de ambas as florestas são semelhantes. Porém, a presença dessas árvores em primeiro plano me indicam uma espécie específica da região de Mares de Morros de Mata Atlântica. Mas fique calmo, se você não soubesse que essa árvore na frente é uma árvore característica aqui da Mata Atlântica, não se preocupe. Vamos analisar as alternativas e vocês vão ver o porquê disso. Para eu diferenciar uma Mata Atlântica da minha floresta amazônica, principalmente vou levar em consideração o relevo da minha região. Lembram-se, na Mata Atlântica eu posso classificar ela como uma floresta de encosta, uma floresta montanhosa, enquanto que a minha floresta amazônica ela vai se concentrar ali na planície do meu rio Amazonas, próxima do meu rio Amazonas, ou na área de depressão, da depressão amazônica, certo? Então, o número 2 a gente viu que era Araucárias. Olha só a localização dela, tá certa essa? Exatamente essa. Localizada na região sul, se estendendo do Paraná ao Rio Grande do Sul. O outro domínio, o domínio dos Cerrados, está localizado na região central do Brasil, certo? O domínio das Caatingas, por sua vez, fica onde? Lá no Nordeste, se estendendo pelo sertão nordestino. De número 5, a faixa de transição Pantanal, a gente viu que se estende do Mato Grosso ao Mato Grosso do Sul. E a primeira, que seria minha Mata Atlântica, localizada no domínio de Mares de Morros, que se estende do Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul, pegando praticamente todo o litoral brasileiro. Vamos às alternativas. Qual das alternativas em que eu vou ter esta ordem de características, esta ordem de localizações? Alternativa C, olha só. Mata Atlântica, Araucária, Cerrados, Caatingas e Pantanal. Se você não conseguisse identificar que a número 1 é Floresta Amazônica ou Mares de Morros, olhem só. Vamos ver o número 2. Número 2, a gente iria excluir a alternativa A, excluiríamos a alternativa B, excluiríamos a alternativa D. Ficaríamos entre a alternativa C e E. Número 3, olhem só. Cerrados ou Caatinga? Cerrados estaria correta, o que me levaria então à alternativa C. E além disso, em número 1, a gente não encontra nenhuma representação de floresta amazônica, o que nos leva a identificar que essa área seria a área de Mares de Morros. Tudo bem?
Encerramos assim mais uma aula de Geografia do cursinho Acreditar, onde falamos um pouco sobre faixas de transição. Se você teve alguma dúvida dessa aula, mande uma mensagem aqui pro e-mail que está na descrição do vídeo. E se você gostou, deixe o like, se inscreva no nosso canal, aperte o sininho para não perder nenhuma notificação. Acesse nossas redes sociais, acesse nosso site para pegar nossos simulados, pegar nossas apostilas e assista aos vídeos das outras matérias. E também assista aos outros vídeos de Geografia. Tá certo? Tamo junto, valeu, falou!